Timóteo Santos. Prometo só entregar a mensagem que o Senhor confiou no meu coração e entregarei a oportunidade. Atos capítulo 9, ele vai narrar a transformação radical de Saulo, de perseguidor implacável a um dos maiores apóstolos do cristianismo. O capítulo demonstra a soberania e o poder extraordinário de Deus em realizar conversões improváveis, provando que ninguém está além do alcance da sua graça. O livro de Atos, capítulo 8, versículo 3, vai nos informar de forma clara que Saulo, por sua vez, devastava a igreja de Cristo, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los na prisão. E Atos 9 vai iniciar relatando justamente isso, que mesmo após todos esses feitos e ódio inexplicável que Saulo tinha pela igreja do Senhor, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Paulo, antes da conversão, era alguém tão terrível em suas decisões e convicções que ele era visto como uma fera selvagem. A igreja em Jerusalém era duramente perseguida nesse período. Paulo, antes da conversão, ele queria destruir os crentes em Jerusalém, pois Saulo não suportava, muito menos tolerava os crentes. Por isso, os caçava por toda parte de forma incansável. Paulo, antes da conversão, fazia essas coisas como se fosse literalmente sua última missão de vida. Saulo, antes da sua conversão, estava determinado a banir da terra o cristianismo missionário. Porém, quando Saulo está indo em direção a Damasco, enfurecido, com o propósito de agredir e levar amarrados os discípulos de Cristo para Jerusalém, a fim de lançá-los da prisão, até porque Saulo estava respaldado pelo chefe dos sacerdotes para prender. Isso significa que Saulo tinha autorização pelas autoridades para fazer o que vinha fazendo. E por conta disso, Saulo está a caminho de Damasco. Porém, quando inesperadamente o próprio Deus apareceu para Saulo de forma gloriosa, que o derrubou do cavalo e o cegou na hora. E a pergunta que ecoava nesse momento era simplesmente uma: Saulo, por que me persegues? A primeira linha de entendimento a ser construída aqui para a gente é que Saulo vivia como se fosse a última oportunidade de sua vida, seja perseguindo, seja cumprindo uma ordem de alguém, baseado no conhecimento que ele possuía. Saulo, ele vivia de forma muito intensa, Léo, independente do cenário que ele vivia. Ele era o tipo de pessoa que vivia com 100% de intensidade, e que, se possível fosse, ele entregava a vida dele para poder cumprir aquilo que ele tinha como autorização em suas mãos e aquilo que ele achava certo cumprir vivo. Glórias a Jesus. Logo, Saulo não evitava quando tinha que fazer alguma coisa. Saulo tinha para si tais práticas como um bem jamais feito por outra pessoa. Mas, na verdade, tudo isso não passava de uma cegueira interna que Saulo carregava dentro de si, que na verdade o impedia de ser verdadeiramente livre. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que tudo que Saulo está vivendo aqui não passava simplesmente de uma cegueira que ele carregava dentro dele mesmo. E essa cegueira que Saulo carregava dentro dele mesmo só o impedia de ser verdadeiramente livre. Então serei ousado em afirmar que quando Saulo cai do cavalo e fica cego, na verdade era o próprio Deus trazendo à tona a cegueira que Saulo carregava dentro de si. E o que há em nosso meio, hoje em dia, é justamente muitas pessoas com a síndrome de Saulo. Acham que as coisas que pratica são verdades absolutas, sem necessidades de alinhamento e mudança. Deus nos adverte em Atos capítulo 9, que a cegueira de Saulo era a concretização da cegueira que Saulo carregava dentro de si. E isso nos faz refletir e entender que precisamos tomar cuidado com algumas coisas que carregamos dentro de nós. Porque carregar pensamentos, profissões, mensagens, ideias, nem sempre significarão que são absolutamente verdadeiras. Saulo era muito bom e destemido, mas perseguia e matava os servos de Deus.
Saulo conhecia muito, era dedicado, mas carregava cegueira dentro de si. E dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é dar soco em murro em ponta de faca. Perseguir a igreja é perseguir diretamente a Cristo. Por isso que a pergunta que ecoava para Saulo era: Saulo, por que você me persegue? Pois perseguir os membros do corpo é perseguir a cabeça do corpo. Perseguir a noiva é perseguir o noivo. Paulo, antes da sua conversão, estava agindo contra o próprio Deus. Paulo, antes da conversão, era visto como perseguidor por todos. O autor Hernandes Dias Lopes, que escreveu o livro Paulo, o maior líder do cristianismo, ele vai relatar que Saulo se via como perseguidor e o próprio Deus também o via como perseguidor. Paulo, antes da conversão, ele matava, perseguia, humilhava, ateava fogo nos cristãos estando vivos. Paulo, antes da conversão, não tinha tolerância quando o assunto era cumprir o que ele achava ser o certo. Paulo, antes da conversão, exercia com convicção a autoridade que lhe foi constituída e confiada. Paulo, antes da conversão, não temia rumores, nem muito menos retaliações, pois ele sabia que ele estava respaldado na autoridade que o foi designado para realizar tais feitos. Paulo, antes da conversão, igreja, talvez fosse visto como alguém indomável, como alguém invencível, mas não existe ninguém na terra que Deus não possa domar ou vencer. Paulo, antes da conversão, pode até ter sido alguém muito violento, resistente, impiedoso, mas não existe resistência e impiedade na terra que seja maior que a graça de Deus que tem se manifestado por amor de nós. Deus sempre teve uma obra na vida de Saulo. Deus sempre teve uma obra na vida de Saulo. E eu vou entrar no tema já. E talvez seja por isso que Deus se manifestou em glória a Saulo, justamente para paralisar na terra o responsável que travava o avanço da igreja. Quando o próprio Deus instrui Saulo a se levantar, ele é conduzido até a cidade de Damasco, até porque, pelo fato de estar cego, não conseguia enxergar, e Saulo ficou cego por 3 dias, e durante esse tempo não comeu nem bebeu. Deus paralisa o perseguidor, torna o perseguidor dependente, e ainda faz o perseguidor ficar de jejum, sem bebida e sem comida, por 3 dias. Deus está tornando o nosso perseguidor dependente nessa noite. Olha para quem está do seu lado e diga: Jesus sabe como paralisar alguém para nos dar acesso. Vamos lá, gente, você está aqui? Olha para quem está do seu lado e diga: Jesus sabe como paralisar alguém para nos dar acesso. E aqui vamos notar alguns pontos interessantes. Na cidade havia um discípulo chamado Ananias, e aqui eu começo a pregar. O Senhor chama Ananias em uma visão, dizendo para ele se pôr de pé e ir à rua chamada direita, justamente para procurar na casa de Judas um homem por nome Saulo de Tarso. Deus deu uma convocação a Ananias dizendo para ir ao endereço onde Saulo estava, para abrir sua visão novamente e o transformar pleno do Espírito Santo. E ser pleno do Espírito Santo nada mais é do que ser cheio do Espírito Santo. E isso significa estar 100% sob o controle e a influência de Deus. Logo, me dá o entendimento que Saulo era alguém que estava 100% sob a influência de Satanás e 100% sob o controle de Satanás. Então, na verdade, Deus ele confia nas mãos de Ananias 2 ferramentas. Quais são? Restauração de visão e plenitude de espírito, Lucas. E isso aqui é muito lindo. Por quê? Porque isso tudo vai resultar em uma vida de autoridade, uma vida de amor, coragem, paz, gratidão e serviço ao próximo. Ananias, depois que recebe essa missão, imediatamente questiona Deus, relatando os feitos horrendos de Saulo e sobre a autoridade que Saulo possuía para prender os cristãos. Mas aí Deus responde para Ananias dizendo: Ananias, vai, meu filho, pois ele para mim é um vaso escolhido. E na verdade, Deus está dizendo para Ananias aqui o seguinte: não me importa sobre o passado de Saulo, o que importa agora é que eu te dei uma missão. Vai lá e restaura
mas o eu sou te dou uma autoridade acima de toda e qualquer autoridade. É por isso, Ananias, que eu estou te dando respaldo. E qual é o respaldo? Levanta e vai, pois eu já paralisei na terra, e será através de mim, por intermédio da sua vida, Ananias, que Saulo terá a visão restaurada e será pleno do meu espírito. Enquanto eu bebo água, você dá glória. Ananias, a ordem que eu estou te dando é o respaldo que você precisa para a concretização do propósito. E qual é o propósito? Restaurar a visão de Saulo e o tornar 100% dependente do Espírito Santo de Deus. Até porque Deus sabia que Saulo estava 100% na mão de Satanás. E o que Saulo carregava, a cegueira que Saulo tinha dentro de si por conta do seu excesso de conhecimento. Saulo era um doutor, alguém muito renomado, alguém que conhecia muita coisa, mas na verdade Saulo era alguém que estava 100% sob a influência do inimigo da nossa alma, que é Satanás. Então é por isso que Deus dá essa missão para Ananias, dizendo: Ananias, eu entendo da tua natureza humana e eu entendo das suas condições, das suas mentalidades, eu entendo das suas fragilidades, mas nesse momento é o momento de você se reerguer, se levantar, sair da tua casa e ir, porque na tua mão tem restauração de visão e plenitude de espírito. Até porque com alguns, como Ezequiel no Vale de Ossos Secos, Deus fala em visão, Deus dá visões. Já para outros, como Moisés, Deus ordena que os céus para Moisés romperem e avançar. E Deus estava dizendo para Ananias o seguinte: Ananias, a distância pode até influenciar alguém de uma certa forma que está 100% sob o controle de Satanás. É normal, é muito comum, é muito bonitinho. A influência à distância, pode até acontecer. Agora, para gerar o impacto necessário para uma transformação exata, é necessário uma presença, Ananias. É por isso que eu não estou dizendo para você mandar uma mensagem de WhatsApp ou um vídeo chamada. É por isso que eu estou dizendo para você, Ananias, se reerguer de onde você está, se levantar e ir de encontro ao endereço onde Saulo se encontra. Porque a única coisa capaz de impactar a vida daquelas que estão lá fora é a nossa presença por intermédio de Deus para entregar aquilo que o céu confiou na nossa mão. E o que a Ananias está carregando aqui? Restauração de visão e plenitude de espírito. É justamente isso que Deus está dizendo para Ananias. Ananias, vai, meu filho, porque vai ser através de você que eu vou quebrar toda a influência diabólica que está sobre Saulo. É através de você, Ananias, que eu vou começar a restaurar e fazer a obra da vida de Saulo. Se Ananias não fosse, gente, talvez não teríamos um Paulo para nos inspirar em suas histórias e experiências de vida. E todos nós aqui sabemos a história de Paulo e que ele passou por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Mas esse Paulo só está sendo falado até o atual presente porque um servo por nome Ananias não foi covarde quando foi convocado por Deus para cumprir o ID, relatado em Marcos capítulo 16, verso 15. E é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Deus nos dá respaldo e autoridade para pregar o Evangelho com graça. Nosso ID é uma missão de resgate e restauração. Nas nossas mãos tem restauração de visão e plenitude de espírito. E aqui eu começo a encaminhar para o final, certo? Porque eu encerro essa mensagem dizendo que mesmo diante de todo esse histórico que Paulo tem no passado, já nos tinham escolhido antes mesmo de nascer. E Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16, vai relatar que quando, porém, alguém me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua infinita graça, aprove revelar seu Filho a mim. Deus já o havia escolhido para uma grande obra, mas a obra só foi iniciada quando Ananias entendeu verdadeiramente o que Deus havia entregue em suas mãos. A igreja nesses últimos tempos, nesses últimos anos missionária messiana, vem perdendo acesso porque nós, como igreja, deixamos de compreender verdadeiramente a autoridade e as ferramentas que Deus confiou em nossas mãos. A igreja nesses últimos anos, ela vem perdendo acesso, porque nós perdemos o senso de ideia da ferramenta e autoridade que Deus confiou e recaiu sobre a gente. Porque, gente, a gente está pensando aqui, a gente está analisando o texto aqui, e Saulo é alguém que ele é totalmente intenso em perseguir, matar e acabar com a igreja na face da terra. Aí o que Deus faz? Deus brada no céu, paralisa Saulo, externa o que ele carrega, a cegueira, e fala: Ananias, eu já paralisei quem perseguia, agora levanta e vai restaurar quem matou, quem muito traiu. Com visões
Ananias, vai agora, pois nas tuas mãos eu confiei em restauração, divisão, plenitude. A mensagem é essa. Tem pessoas que dependem da mensagem que nós carregamos, da autoridade que nós carregamos em Deus, justamente para que essas pessoas sejam restauradas e se tornem 100% dependentes de Deus. Enquanto tem pessoas perdidas lá fora, sofrendo lá fora, nas nossas mãos tem restauração e plenitude de espírito. O interessante é que antes de Deus ordenar a Ananias a fazer qualquer coisa, Deus o chama em uma visão. Repita após mim: visão! Deus fala com Ananias por uma visão, para revelar a ele um direcionamento claro. É por isso que Deus, para algumas pessoas, vai se manifestar em visão, para dar direcionamento claro, para que não haja sombra de dúvidas, para que não tenha respaldo ou brecha para alguns questionamentos. É por isso que Deus vai se manifestar a alguns, bradando do céu, dizendo como Moisés: vai, atravessa, e no caso de Ananias dizendo: vou me manifestar a você através de uma visão, para que você veja e não tenha sombra de dúvidas. Então Deus, ele vai se manifestar em visão para dar direcionamento claro para Ananias. Agora olha para quem está do teu lado e diga: Deus trouxe nesse culto para te dar direcionamento claro, não por intermédio de uma visão, mas por intermédio de um culto. É justamente por isso que Deus nos trouxe aqui, para nos conscientizar da missão que está sob nossas mãos. Direcionamento claro, para que não haja sombra de dúvidas. E esse direcionamento claro é referente à ferramenta e autoridade que Deus recaiu sobre você. Nas suas mãos tem restauração de visão. É isso mesmo, é para restaurar a visão de gente lá fora que está cega, com os prazeres mundanos, está perdido lá no tráfico, está amarrado, está prestes a morrer agora. Mas nós, como igreja, recebemos restauração de visão para abrir os olhos de quem está cego e plenitude de espírito, para anular, para quebrar toda a influência do inferno, toda a puta, toda a prisão, toda a corrente que mantém salvo preso. Aleluia! Deus te trouxe aqui justamente para te conscientizar acerca disso. Direcionamento claro, para que nós entendamos que nas nossas mãos tem restauração de visão, plenitude de espírito. E a ordem é essa: vai, meu filho, vai e restaura, vai e toca alguém dependente do Espírito Santo da mesma forma que nós somos. E algo interessante, quando estava montando essa mensagem missionária do Senhor, eu falo isso aqui muito em Deus comunicou ao meu espírito dizendo que Deus está abrindo acessos para nós avançarmos. Esse culto de missões não ficará dessa forma. Deus está abrindo acessos para nós avançarmos. Um novo tempo para esse trabalho está para chegar. Deus está abrindo acesso para nós avançarmos. Deus está abrindo acesso para nós avançarmos. Em um pequeno período de tempo, Deus começará a trazer pessoas a este culto, aonde muitas almas se renderão a esse altar. Deus está trazendo notoriedade para este culto. Deus está trazendo notoriedade para este culto. Deus vai paralisar o perseguidor para você ter acesso e avançar na obra. Saulo foi paralisado por Deus para ser alvo da graça através da vida de Ananias. Nós não seremos mais oprimidos e paralisados. Nós não seremos paralisados e dominados pelo perseguidor. Não mais. Encerra hoje. Deus vai cegar alguém, Ananias. Você mesmo que está sentado. Deus vai cegar alguém para você restaurar a visão dessa vida. Deus vai deixar alguém sem nada na dispensa. É pesado, mas é real. Deus vai deixar alguém sem nada na dispensa para que você seja um meio, um caminho de unidade para prover quem precisa de uma vida. Deus vai paralisar alguém na terra para que seja através de você, para que alguém que está cego seja restaurado em todas as áreas da vida. Porque é assim que Jesus faz. Deus nessa noite está paralisando quem muito está impedindo o avanço da igreja. E não é sobre as pessoas lá fora que estão cegas e perdidas, mas é sobre o que elas carregam dentro de si, que é o quê? Cegueira. Então, na verdade, Deus está expondo, está expelindo todo o demônio que está oculto na vida de lá de fora para paralisar a nossa missão na terra. É por isso que Deus está liberando acesso para nós avançarmos. Nós não seremos mais oprimidos. Nós não
não seremos mais dominados pela mentalidade de que nós não conseguimos, de que nós não somos capazes, de que as pessoas não querem fazer e é por isso que eu não faço, porque não adianta e não gera mudança. Nós está sendo quebrada essa mentalidade nessa noite, porque missões não clamam só por ti, mas missões clamam por nós. É esse entendimento que Deus está trazendo para Ananias. Saulo pode ser alguém imparável pelos outros, mas a mudança vai começar através da tua ousadia, Ananias. Porque o efatá de Deus, ele não é só manifesto por intermédio da verbalização, mas o efatá de Deus também é realizado, concretizado através do posicionamento. Deus vira para Moisés e fala: Moisés, eu já botei cajado na tua mão, já botei autoridade, já botei unção, eu já te dei direcionamento, eu já te dei missão, eu já liberei o acesso. O que você precisa fazer, Moisés? Pegar o cajado, tocar no maciado. O efatá não é concretizado apenas pelo poder da verbalização, mas através do posicionamento. É isso que Deus está dizendo para Ananias. Ananias, eu sei que falar é muito bom, mas agora é necessário o efatá ser concretizado por intermédio do posicionamento. Levanta. Vou pular aqui, tem muita coisa e eu vou entregar. O texto vai nos relatar que depois que Ananias foi até Saulo e fez o que o Senhor mandara fazer, a vida de Saulo nunca foi a mesma. Deus marcou essa data para nos dizer que o sinal para avançar está autorizado. Olha para quem está do teu lado e fala: estamos autorizados a avançar. E é por isso que nessa noite Deus nos dá hoje restauração de visão e plenitude de espírito. Após a conversão de Saulo, o apóstolo Paulo, antes conhecido como Saulo, transformou-se no principal missionário e teólogo do cristianismo. Ele passou de perseguidor implacável da igreja a um dos maiores defensores do evangelho, tornando-se amplamente conhecido como o apóstolo dos gentios. Paulo se tornou um evangelista incansável. Paulo se tornou o autor de cartas canônicas, escrevendo 13 das epístolas presentes no Novo Testamento. Paulo foi teólogo. Paulo aprofundou a compreensão de conceitos como fé, justificação e natureza de Cristo e a vida na graça. Paulo foi líder da igreja, atuou como mediador e professor, orientando comunidades recentes formadas em cidades como Corinto, Éfeso e Tessalônica. E ele só foi isso por causa de uma pessoa. Repita após mim, Ananias. Repita após mim, Ananias. Que compreendeu de forma clara que Deus o havia posto em suas mãos. Restauração de visão e plenitude de espírito. Encerro dizendo que nós somos os responsáveis pelo avanço da igreja. Nós somos os responsáveis em compreender de uma vez por todas que sobre nossas mãos está uma ferramenta que não foi dada a outra pessoa a não ser nas mãos da igreja. Restauração de visão e plenitude de espírito. É justamente uma mensagem para nós refletirmos e pensarmos. Porque às vezes a gente se encontra igual aquela mulher que os credores batem na porta, tem azeite escondido, tem um pouquinho, mas tem azeite, ela tem unção, ela tem autoridade. Mas na verdade Deus está nos trazendo à tona, que ainda que nossos olhos não estivessem enxergando, Deus está nos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, que é o quê? Restauração de visão e plenitude de espírito. Não será através de outro, será através de você. A tua casa será restaurada através dessa ferramenta que recai sobre tua mão hoje. A tua família será restaurada, teus filhos sairão do tráfico através dessa restauração de visão e plenitude de espírito. É através do teu posicionamento de se levantar e falar assim: meu filho, receba agora restauração de visão. Toda cegueira que você carrega dentro de você, todo demônio que está oculto na tua vida, que prende a tua mente, vai ser anulado agora. Por quê? Porque nesse momento recai sobre você restauração de visão e plenitude de espírito. E o que é ser pleno do espírito? Ser cheio do espírito. Então nos dá entender que Saulo era vazio, mas uma vez que Ananias se levantou, se ergueu e foi, o posicionamento dele fez com que alguém que era vazio se tornasse cheio. Vai ser através de você que alguém que hoje é vazio se tornará cheio.
vai ser através de você que alguém que não enxerga a realidade do Evangelho verdadeiro passará a enxergar. Então, meu filho, você está autorizado nessa noite a avançar e liberar restauração de visão e plenitude de espírito. Eu não sei qual é a condição que você chegou aqui nessa noite. Estou autorizado a fazer um apelo? Eu não sei qual é a condição que você chegou aqui nessa noite. Se você chegou desacreditado, se você chegou sem esperança, literalmente desmotivado acerca da realidade que você vivencia dentro da sua casa, em termos do que Satanás tem nutrido no teu entendimento, no entendimento do teu marido, ou da tua esposa, ou dos teus filhos que são crentes, eles estão tentando de uma certa forma mudar de vida e se posicionar em Deus. Eu não sei qual é o cenário que você está vivenciando hoje, mas se você entende que Deus te trouxe aqui justamente para que seja estabelecido nos céus, assim como é no céu, na terra, sobre a tua vida, restauração de visão e plenitude de espírito. Por gentileza, meu filho, se você entende que é uma Ananias que precisa se posicionar acerca desse quesito e começar a impor a autoridade que Deus impôs sobre você na tua casa, no teu colégio, no teu trabalho, levante, se ponha de pé e venha aqui na frente. Toda a igreja, por gentileza, se ponha de pé. E aqueles que entendem que estão nessa condição e precisa receber algo diferente de Deus, que é plenitude de espírito e restauração de visão, vem aqui, meu filho, porque enquanto você sai do seu